pergunta que não quer calar após o final de The Walking Dead: quando Rick Grimes vai reencontrar sua família? Quando que ele vai reencontrar as pessoas que ama? Não só a Michonne, mas ali as crianças. Pelo menos conhecer, né, o seu filho que teve com a Michonne, que ele nem conheceu. Pois é, nesse vídeo eu vou trazer novas atualizações sobre as gravações da série e também explicar como isso deve acontecer na história. Se você quer saber, se você quer entender, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo pra falar da série de Rick e Michonne, que é a mais esperada de todas, e que desde antes a gente tinha essa pergunta sobre reencontro de família, mas agora dá pra responder um pouco melhor. Vamos lá, já quero pedir muito que você clica no like, se inscreve no canal pra você não perder nada. Vamos continuar com uma cobertura muito grande, muito intensa, e claro, você quer garantir sua camiseta como essa aqui pra série de Rick e Michonne e tudo mais, ainda temos tamanhos disponíveis, cola lá no link embaixo na descrição e vai pegar a sua. E vamos começar, vamos voltar a falar dessa cena final de The Walking Dead e também da continuação, porque mesmo a gente falando muito, tem mais ainda pra poder falar. Mas eu já quero começar atualizando com novidades muito importantes sobre as gravações da série. Por quê? Porque sim, a página de informações sobre o Andrew Lincoln voltou a atualizar sobre o paradeiro dele, que a última a gente sabia, ele estava em New Jersey, aonde vai ser as gravações, e atualizaram com 3 tópicos bem interessantes. Primeiramente, que o Andrew Lincoln está retornando para o Reino Unido, onde ele mora, no dia 7 de dezembro, ou seja, no dia que você tá vendo esse vídeo, Andrew Lincoln já voltou pra casa dele, já não tá mais nos Estados Unidos, mas eles revelam que ele tava fazendo ali, que era bem o que era previsto, que ele esteve lá em New Jersey procurando, né, checando, visitando as locações de gravação e tudo mais, junto com a produção, muito provavelmente, exatamente como aconteceu com a série do Daryl lá na Europa. Ele foi pra Paris muito antes, checar, preparar muita coisa, só que aí chegou uma nova atualização que eles colocaram aqui, que joga pra um mês pra frente essas gravações. Filmagens só vão começar em fevereiro de 2023. A informação anterior que a Danai Gurira, a atriz da Michonne, tinha trazido em entrevista, que seria janeiro, e tava todo mundo trabalhando com isso, mas pelo que parece adiaram coisa aí de um mês. Mas de qualquer forma, né, você tava faltando um mês, faltar 2 e tal, tá tudo perto, né, o ano de 2022 já tá acabando, já a gente vai ter mais informações, saber coisas de gravações com certeza, tá aí as atualizações, mas agora vamos falar sobre o ponto de história, sobre o ponto principal desse vídeo. Quando que Rick Grimes vai reencontrar sua família? Eu separei as primeiras possíveis respostas, que eu acredito mais até o momento. Com toda certeza vai ser mais pros episódios finais da primeira temporada dessa série, ou até mesmo na segunda temporada dessa série, se for ter, né? A gente já sabe que é um evento limitado, então pode ter 1 ou 2 temporadas no máximo, como foi World Beyond lá, por exemplo. Eu espero muito que tenha 2 temporadas, até pra dar tempo, né, de mostrar mais desse reencontro e mais da história futura, porque é o seguinte, essa série em si tem muita história a contar de Rick e Michonne separados, muita história a explicar de coisas do passado em si. Eu resolvi separar aqui em tópicos, coisas que tem que explicar sobre o Rick e coisas que tem que explicar sobre a Michonne. Primeiro, só sobre o Rick. Sobre ele, é preciso explicar pra gente onde ele desembarcou depois do helicóptero, onde ele chegou, o ponto principal que ele parou. A gente acredita muito que é na Filadélfia, né, que é lá onde é a comunidade principal do CRM, a República Cívica. Mas como foi quando ele chegou, se ele viu alguma coisa ali, achou estranho, se ele tava lúcido ou não, como que salvaram a vida dele, qual que foi o momento que Jades separou do Rick e não esteve mais junto com ele, deixou ele aos cuidados do CRM. Outra coisa também, qual que foi o lugar que ele ficou se recuperando, qual que foi o período de recuperação dele, né, quanto tempo, porque ele tem queimaduras, ele foi completamente destruído. No momento que o Rick deixa The Walking Dead, ele tinha sido empalado, uma viga tinha atravessado ele, e ele tinha passado por uma explosão que jogou ele longe e tudo mais, queimou ele tudo em várias partes. Então na série, com certeza vai ter que ter todo esse background do que aconteceu ali. E não para por aí não, a partir disso, eles também vão precisar explicar como ele conseguiu fugir do CRM, como que ele conseguiu escapar, já que é algo muito difícil. Tipo, a gente tem uma ideia, né, pela jaqueta que ele tá, é um dos centros de extermínio lá do CRM e tudo mais, que ele tava trabalhando, provavelmente fez igual o pessoal de World Beyond, mas a gente precisa ver, porque só falar que ele fugiu da mesma forma não é assim tão simples, né? A gente precisa saber como é que ele fugiu e por que também não foi
tão longe, né? Isso aqui, se você vê que ele tá de frente a Filadélfia, de frente ali aonde é a República Cívica em si, significa que talvez nesse mesmo dia da cena, ou um dia anterior, ou uma semana, no máximo, ele fugiu de lá e não tomou tanta distância. Tanto que ele foi capturado, e daí a gente também precisa ter outra resposta, que aí já chega mais no presente. Já que essa cena aqui é mais no passado, a gente precisa saber onde o Rick está na atualidade, se ele tá preso, ou se ele passou um período preso e voltaram ele para as zonas de extermínio do CRM, voltou a trabalhar. E claro, por fim, quem vai encontrar a carta dele, porque não colocaram isso aqui simplesmente para deixar vago e não mostrar mais, tá? Filho, isso tudo que eu falei, isso é só as coisas do Rick que precisa ser explicada nessa série. Isso aí já dá um monte de tempo de tela, alguns episódios para explicar isso. E aí vamos falar as coisas que precisam ser explicadas nessa primeira temporada sobre a Michonne, que é menos, né? Porque a Michonne deixou The Walking Dead mais recente e menos coisas se passaram, mas ao mesmo tempo precisa ser explicado como que esse barco que o Rick jogou a mochila dele com o celular, as botas e tudo mais, saiu daqui da região da Filadélfia e foi parar em Maryland, sendo que é um barco completamente velho e abandonado. Pela essa cena a gente vê quem levou esse barco pra Maryland, que é onde, né, acontece essas cenas do episódio da Michonne, aparece o barco e tudo mais. Tem que ter tido uma pessoa pra tirar o barco que tava encalhado lá perto da Filadélfia, colocado pra funcionar e feito ele parar ali. Será que isso tem a ver com o Virgil, e o Virgil o tempo inteiro tava mentindo pra Michonne? Poderia ser esse um dos motivos do porquê o cara não apareceu mais nesse final de The Walking Dead, porque vão usar ele em outra série, na série de Rick e Michonne, por exemplo. Mas tem mais coisas relacionadas a Michonne. Por exemplo, quem é aquele grupo que ela encontra no episódio 13, que pelo que parece deve ser o mesmo grupo que a gente vê a Michonne se juntando a eles no episódio 24. Talvez o grupo cresceu, o grupo ficou maior, porque continuo falando, não faz o mínimo sentido a Michonne sozinha em um cavalo, apenas com uma espada, tá indo de encontro a uma horda gigante. É só se ela estiver querendo morrer. Porque fora isso não faz sentido. Eu acredito mais, por enquanto, que isso aqui é parte daquele grupo que cresceu, inclusive. Outra coisa também que vai ser abordada na série, nos primeiros episódios, quais as novas pistas que ela descobriu sobre o Rick e quais os novos desafios ela enfrentou, porque com certeza vai mostrar ela enfrentando novos inimigos, outras coisas até chegar no Rick. Fora um ponto muito importante, será que ela finalmente descobriu sobre CRM? Porque ela descobriu sobre o Rick e tudo mais, mas ela não tem a ciência sobre o grupo do CRM e a magnitude disso tudo. Eu acredito que no meio desse grupo que ela entra aí, ela deve descobrir. E a gente termina aqui o básico sobre a Michonne também. Se você pegar as coisas sobre o Rick e sobre a Michonne que eu falei aqui, filho, já dá vários episódios, talvez a primeira temporada só isso. Pra depois disso a gente ter a nova etapa. Um novo desenvolvimento de história a ser mostrado até o encontro deles, né? Até o reencontro. Aí sim, a partir do momento que eles se reencontrarem, ou tiver quase reencontrando, já tiverem pelo menos um contato assim, a gente já pode ter brecha pro reencontro com o resto da família. Principalmente com Judith e Rick Jr. E que esse reencontro pode vir de diversas formas também. E por fim, eu separei as duas principais formas que eu acho que pode acontecer esse reencontro na série. O primeiro ponto seria que muitos teorizam, né? A Michonne reencontrar o Rick finalmente e ajudar ele sair lá do CRM novamente, fugir de lá e eles voltarem pra família deles. Talvez se preparar pra uma guerra e tudo mais. Esse seria um ponto pra reencontro. Só que aí tem um segundo ponto que esse eu acho que é o que pode mais acontecer, pelo menos por enquanto é o que faz mais sentido. Que seria de Judith e Rick Jr. seguindo a brecha dos dois e da fala da Judith no final aí, conseguirem algum contato com eles, com o Rick ou Michonne ou os dois, e começarem uma missão, uma jornada fora de Commonwealth. Assim, sozinhos eu acho que eles ainda pelo menos não têm idade. A Judith talvez, mas o Rick Jr. ainda é pequeno demais. Então precisaria ter um saltozinho de tempo, eles crescer pelo menos um pouquinho mais pra estarem sozinhos ou acompanhados de alguém. E assim, eu creio que isso seria muito possível porque é muito fácil você encontrar alguma coisa pra motivar os dois. Por exemplo, basta colocarem na história pra que os dois encontrem uma das cartas. Ou a carta da Michonne, que ela manda diretamente pra eles, ou a carta do próprio Rick, que ele joga na água e eles poderiam encontrar. Creio que qualquer uma dessas mensagens que eles encontrarem motivaria eles mais aí atrás. Só que aí precisa de uma construção de história bem grande e tudo mais pra ter esse reencontro, então por isso eu falo de novo. Ou só no finalzinho da primeira temporada, ou só numa segunda, se for ter a segunda temporada. Porque tem muita coisa a ser explicada antes disso. Esse é o grande ponto. Mas é claro que eu quero saber a opinião de você que tá assistindo. O que você acha sobre isso? Você tem alguma opinião diferente? Você tem alguma outra ideia de possibilidade que eu não comentei aqui? Escreve aí embaixo que num vídeo respondendo comentários eu falo, alguma coisa do tipo. Já clica nesse like, se inscreve no canal pra você não perder toda a cobertura de séries que eu vou trazer aqui. E no mais é isso aí. Um abraço. Fui!